Oi, tudo bem? Uma ótima terça-feira a todos. Hoje a gente não tem jogos aí do Campeonato Brasileiro, mas viemos aqui para destrinchar um pouco desta zona da degola aí que assola muitos times brasileiros. E aí a gente vai trazer um release, uma análise total aqui daqueles próximos jogos, as próximas rodadas, aí esses jogos envolvendo o Internacional, Atlético Mineiro, Santos, Vitória, Fortaleza e por que não colocar nessa lista Atlético Mineiro? São clubes que acreditamos que flertam um pouco ainda nessas poucas rodadas que ainda restam. Lembrando que a gente está na rodada 31, já vamos para a 32ª rodada, mas tem equipes ainda que tem um jogo a menos, então tem muitas equipes aí que estão só realizando suas 30 partidas no campeonato, né? E a gente vai destrinchar aqui um pouquinho sobre alguns questionamentos que vêm sendo feitos, principalmente relacionados ao Santos, que nesses últimos 3 jogos teve a chance aí de fazer uma boa quantidade de pontos e arrancou apenas 2 empates nessas rodadas. E aí a gente vai trazer a classificação geral para a gente poder começar aqui a falar sobre, né? E aqui está a classificação geral, ok? E aí vocês vão começar a entender comigo do porquê que eu tô colocando o Atlético Mineiro a partir dali e não o Ceará, né? Porque o Ceará na última partida acabou vencendo, já descolou e eu acredito que para chegar aos 44 pontos, que é aquela margem de segurança que os especialistas dizem para você poder fugir da zona da degola, é o mais propício a você alcançar, né? Mas antes da gente começar a destrinchar sobre isso, já dá aquele likezinho maroto aí, já se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, que a gente vai lá trazer tudo sobre o Campeonato Brasileiro, a análise completa, principalmente nessa reta final que tá pegando fogo, não só na parte de cima lá entre Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Mirassol, disputando pelo título, e sim, eu coloco o Mirassol neste bolo aí também, embora tenha empatado nessa última partida, mas se vocês for olhar o retrospecto deles, eles vêm somando inúmeros pontos. Mas a briga lá embaixo é Atlético Mineiro, que empatou fora de casa contra o Internacional e flerta um pouco, porque afinal de contas são que são 5, 6 pontos acima da zona da degola. Aí vem Red Bull Bragantino, que vem somando resultados ruins, perdeu inclusive o último jogo lá na Arena Fonte Nova, nunca venceu o Bahia lá em Salvador e sofreu o revés lá dentro, lá tomando uma virada. O Internacional, que como eu acabei de dizer, empatou com o Atlético Mineiro, o Internacional dentro de casa empata também. O Santos, que vocês estão vendo aí, vem de 2 jogos seguidos de empate e antes disso uma derrota. Ou seja, somou 2 pontos de 9 que eram possíveis, tá? Porque pegou Fortaleza, enfrentou equipes que realmente são equiparáveis ao time do Santos. Então eu acho que é preocupante. Empatou também com o Botafogo aí. Aí vem o primeiro time da zona da degola, que é o Vitória, que teve alguns jogos difíceis, jogos complicados, e acabou perdendo 2 partidas, mas antes disso vinha de 2 vitórias. Tá com um novo treinador, né? Jair Ventura aí para tentar salvar o Vitória dessa zona da degola aí. Fortaleza, que também empatou no seu último jogo aí, mas antes disso vinha de vitória, depois de derrota. Palermo é quem está à frente do comando da equipe e aí vem tentando resgatar o time do Fortaleza nessa briga aí pela degola. Agora, essa aqui é a classificação geral, ok? A gente tá vendo aqui os números de gols, os números de vitórias, que vitórias é importantíssimo, porque, por exemplo, o Vitória se empatar com o Santos em número de pontos, pesa-se a questão de vitórias. E como vocês podem reparar aqui, o time do Santos tem 8 vitórias, enquanto o Vitória tem 7. Só que o Vitória tem um jogo a mais que o Santos. Só que o Santos, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a tabela, tá? Eu tenho os jogos aqui separados para vocês. Por enquanto vamos falar sobre desempenho. E jogando dentro de casa, como é que tá o desempenho do clube? Aqui está a tabela dos times jogando em casa. Vocês podem reparar lá em cima, o melhor time jogando dentro de casa chama-se Bahia, acompanhado de Cruzeiro, Flamengo e depois Palmeiras. O Bahia já fez 16 jogos e conseguiu 12 vitórias. Inclusive, no último jogo, somou-se mais uma vitória. Se você olhar o retrospecto ali, tudo de V, os Vzinhos são todas as vitórias. Ou seja, foram 5 vitórias consecutivas do Bahia jogando dentro de casa. Enquanto o Cruzeiro empatou uma, o Flamengo empatou 3, já venceu 2, o Palmeiras venceu 4, empatou uma. E esse é o retrospecto. Mas como o foco da gente é lá embaixo, aí a gente já começa a ver que o time do Santos é o pior time jogando dentro de casa, dentro de seus domínios. E a tabela do Santos não tá legal, viu? Vai enfrentar times fortíssimos. E o Fortaleza também flerta nessa questão. O Vitória
se mantém praticamente naquela posição jogando dentro de casa ali lá embaixo, não tem um retrospecto tão bom assim, enquanto o Atlético Mineiro jogando em seus domínios tem um histórico melhor. Então, assim, para teoricamente fugir dessa zona de rebaixamento no final aí do campeonato, tá um pouco mais fácil para o time do Atlético do que para os demais. Enquanto o Internacional também flerta lá embaixo, Ceará, que já disse que pode fugir um pouco dessa, dessa situação de rebaixamento, como venceu no último partido e ficou um pouco mais distante, pode até pegar embalo no campeonato. Agora, Vitória, Bragantino, Juventude, Fortaleza e Santos, você pode ver aquela sequência ali dos piores desempenhos jogando em seus domínios, jogando dentro de sua torcida para tentar fugir. E agora o desempenho das equipes jogando fora de casa. Aí a situação meio que se inverte lá na ponta da tabela lá em cima, a gente vê que o Palmeiras é predominante nisso, assim como o Flamengo, né? Agora, o Santos jogando fora de casa tem um resultado um pouco mais interessante. Assim como o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino é a oitava equipe da competição aí, dessa zona da degola aí, que tem um desempenho mais favorável para fugir. O Santos é o 12º colocado, vem empatando bastante fora de casa aí, e isso soma-se. Bahia, por isso que não está disputando o título, porque Bahia, sempre que joga fora de seus domínios também, sofre bastante, por isso que está em 13º lá embaixo. Enquanto Internacional, Atlético Mineiro, Fortaleza e Vitória, você pode ver a sequência ali de times que estão na zona da degola, que podem realmente ser rebaixados porque os seus desempenhos são bastante inferiores. Vitória só conseguiu uma única vitória e 4 derrotas, assim como Fortaleza. Atlético Mineiro perdeu 4 vezes e acabou de empatar com o Internacional, assim, e a sequência do Internacional é a mesma do Atlético Mineiro. E o Santos veio de 3 empates e 2 derrotas. Agora, vamos às tabelas, tá? Vamos falar um pouquinho aqui de tabela do campeonato, que eu acho que vai ser bacana para a gente destrinchar aqui agora. Essa é a parte principal de todo esse nosso vídeo. As tabelas e os desempenhos. Então você já acompanha aqui, já vai comentando aqui embaixo quem que você acha que vai conseguir fugir dessa zona de degola. O Santos agora tem um jogo atrasado para atuar contra o Palmeiras, né? Jogo aí marcado para quinta-feira, data FIFA. Embora, mesmo sendo data FIFA, o Palmeiras ainda não vai ter esses desfalques. Os desfalques que o Palmeiras vai ter, conta-se dia 15. E aí a preocupação fica maior, né? Porque o Palmeiras já teve Vitor Roque convocado e pode ter muito mais atletas, né? Afinal de contas, tem seleção argentina, paraguaia, uruguaia, várias seleções aí que podem também tirar atletas do Palmeiras desse jogo, mas atuando dentro fora de seus domínios, como a gente acabou de falar, aí o Santos agora vai jogar e o gramado também pesa-se. Por que pesa-se? Porque tem um rapazinho aí, que é o que eu quero entrar na discussão desse vídeo, chamado-se Neymar. Ele já voltou, já está atuando, já disse que não joga no gramado sintético. Só que o Santos precisa de pontos. E vai jogar contra o Palmeiras, líder do campeonato, lá no Allianz Parque, quinta-feira agora, às 9h30 da noite. E provavelmente Neymar, mesmo estando 100%, não vai jogar essa partida. Neymar, que eu tenho até números interessantes aqui, até porque ontem teve a convocação da seleção brasileira e muitas pessoas estão dizendo que Neymar fez falta. Cara, se vocês olharem o retrospecto, olha só que interessante. 2023, entre PSG e Al Hilal, Neymar atuou apenas 17 jogos, fazendo 6 gols. 17 jogos, viu? Em 2024, Neymar atuou apenas em 2 partidas, não fez nada, não fez gol, não fez nada. E neste ano de 2025, Neymar atuou entre Campeonato Paulista e as outras competições que o Santos disputa 22 vezes. 22 vezes num ano, que times aí chegam a somar até 80 partidas no ano. Neymar atuou apenas 22 vezes, fazendo 6 gols. Retornou agora, né? Depois de contusão, voltou agora para atuar. E a gente traz o seguinte questionamento, que inclusive foi um dos comentários que eu recebi no vídeo anterior, quando a gente falou sobre a convocação. Neymar não joga mais bola, gente. Esqueça, a gente está vivendo de um passado de quando ele ainda atuava e atuava em altíssimo nível, antes no PSG, Barcelona. Ali sim era o rapaz que destoava. Depois, até pelas opções de vida que ele optou por levar, acabou ficando meio que esquecido o futebol arte que ele tanto carrega. Claro que ele, 100% atuando, eu ainda acho que é um jogador interessante, tá? Eu acho muito interessante para se ter num banco de reservas para uma Copa.
Não considero ele titular nessa seleção, principalmente tendo um cara tão pesado como o Ancelotti ali, tendo as costas largas, porque se fossem outros treinadores brasileiros, eu tenho certeza que empresários e etc. teriam poder para intervir nisso. Mas vamos lá, tabela do Santos. Palmeiras, fora de casa. Eu acho que o Palmeiras vence esse jogo. Pega o Flamengo também, fora de casa. E a gente viu que o retrospecto do Santos fora de casa era terrível. Perde novamente. Aí recebe o Palmeiras. O Palmeiras provavelmente vai estar desfalcado de muitos atletas aí por conta da data FIFA. Então esse jogo pode ser um pouco parelho. O Santos pode conseguir se recuperar aí. Pode empatar, pode vencer, mas enfim. Não é favorito para esse jogo. Aí pega a sensação do campeonato Mirassol, né? E o Mirassol pode vencer ali também, porque ainda tá para definir o horário e o dia já tá definido. Depois disso, vai fora de casa jogar com o Internacional, recebe o Sport, joga fora lá em Caxias contra o Juventude e finaliza o seu campeonato com o terceiro colocado atual, que pode estar lá na frente disputando o título, Cruzeiro. Ou seja, uma tabela complicadíssima para o time da Baixada. Como eu disse, Neymar pode ou não estar na disposição, porque a sequência dele não é favorável, o histórico dele não é favorável, que a gente acabou de passar, e o Santos tem 8 jogos pela frente. Antes de se pensar em seleção, acho que deveria se pensar muito mais em Campeonato Brasileiro, deveria se pensar muito mais em sequência, e eu acho que Neymar não tem sequência para isso tudo, e tampouco para ajudar. E o Santos é um time terrível, não é um time que joga bem, que joga bonito, é treinado lá por Vojvoda, que era treinador do Fortaleza, Fortaleza que agora também vive na draga, que é justamente o time que a gente vai entrar agora para destrinchar. Aqui agora está a tabela dos próximos jogos do Fortaleza. Como o Fortaleza não tem jogos a cumprir ainda, então tem jogos a menos, não é? Então vamos lá. Tem o clássico agora com o Ceará, Ceará que vem de vitória, então eu acho que já aí já se complica para o time do Fortaleza, que vai tentar fugir da degola, e o time do Ceará tá num gás para complicar ainda mais a vida do Leão. Aí depois recebe um Grêmio. Eu acho que é até interessante pro Fortaleza, porque vai ter que conseguir descansar seus jogadores, já que o jogo vai ser praticamente todos no Nordeste, né? Para eles a tabela fica um pouco mais fácil a nível de descanso para os jogadores. Isso não significa dizer que vai ter um rendimento melhor, mas joga lá contra o Ceará, depois recebe o Grêmio e aí continua no Nordeste e vai enfrentar o time do Bahia. Bahia, que eu já disse, é o melhor time da competição jogando dentro de casa. Aí depois vai jogar fora, vai lá em Bragança Paulista enfrentar o Red Bull Bragantino. Volta para volta para sua casa para receber o Corinthians e finaliza sua rodada no campeonato contra o Botafogo. Eu acredito que o Fortaleza consiga somar pontos interessantes aqui em alguns jogos, principalmente jogando em seu domínio por conta da questão do descanso. A gente sabe que a tabela do Campeonato Brasileiro ela é muito curta e o espaço brasileiro é gigantesco, o Brasil é enorme e as viagens às vezes pesam, que jogadores reclamam bastante pela questão do não conseguirem descansar o suficiente para poder atuar na competição. Agora vamos à tabela do Vitória. Vitória aí que também tem para muitos baianos aí, talvez a melhor tabela, porque faz 2 jogos agora em casa. Se o Vitória conseguir vencer essas 2 partidas, é capaz de já sair da zona da degola, deixando o Santos lá para entrar em sua zona de desespero. Mas são times difíceis, tá? Enfrenta o Internacional, embora o Internacional não tenha uma sequência legal, não está com uma sequência bacana, vem perdendo e empatando jogos, principalmente fora de casa, não tem uma atuação legal. O Vitória pode se respirar um pouco com essas 2 partidas, porque recebe o Internacional e depois recebe o Botafogo. Aí vai a Bragança, recebeu também cambaleante Red Bull Bragantino. Aí vem clássico do Nordeste, que eu acredito que já nessa rodada o Sport já vai estar rebaixado. Então o Vitória pode tentar arrancar 3 pontos lá na Ilha do Retiro. Vai ser difícil, mas é possível. Aí vai jogar fora e aqui para mim cai na derrota, porque vai enfrentar o Mirassol. E aí, mesmo jogando em casa, eu acho que o Mirassol vence essa partida. Bem como também, quando for jogar fora lá contra o Palmeiras, ele também perde essa partida. Aí finaliza o seu campeonato com o oscilante São Paulo. São Paulo que aos poucos aqui vai demonstrando que vai respirar um pouco. Aí é tiro para todo lado, e ainda mais se estiver dependendo da classificação aí para fugir da zona da degola, nem classificação, porque para se manter, né, na Série A.
E o Internacional, qual é o calendário, qual é a tabela que o Internacional tem pela frente? Como bem dissemos, o confronto direto aí com o Vitória, vai jogar fora de casa, aí vai receber o Bahia, aí as viagens vai ser difíceis, viu? Porque vem por Nordeste, vem aqui para Salvador, vai enfrentar o Vitória e aí viaja para o Beira-Rio para receber um time daqui do estado da Bahia, que é o próprio Bahia, e aí volta novamente para o Nordeste para enfrentar o time do Ceará. Aí vai para São Paulo enfrentar o Santos, que também está brigando pela zona da degola. Aí a viagem já fica um pouquinho mais curta. Vai para o Rio de Janeiro enfrentar o Vasco. Volta para São Paulo para enfrentar o próprio São Paulo. E lá mesmo fica para enfrentar na última rodada o Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que tem como tabela complicada quem? Olha aí, ó. Vai enfrentar o Corinthians, meio clássico, né, paulista, que o Red Bull vem destoando lá em cima, mas devido a essa má fase ainda, não podemos colocar entre os grandes de São Paulo. Os 4 grandes de São Paulo ainda são bastante à frente das outras equipes, que volta e meia vem destoando algumas aí. Inclusive, tem um time curioso, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro, apenas parênteses no assunto, que todo ano flerta para subir para a Série A, que não importa o que aconteça, todos os anos, você pode olhar lá entre quarto e quinto lugar, vai ter um time chamado Novo Horizontino. Voltando aqui para a tabela. Red Bull Bragantino recebe o Corinthians, continua lá em São Paulo e aí vai jogar fora de casa contra o São Paulo, né, o tricolor paulista lá do Morumbi. Aí viaja para a Bahia para enfrentar, na verdade não, recebe em casa o Vitória, perdão. Aí sim viaja, vai jogar contra o time do Flamengo. Aí viaja para o Castelão para enfrentar o time do Fortaleza. Depois recebe o Atlético Mineiro, que também vai estar brigando aí, possivelmente, né, por essa zona da degola. E também tem o jogo finalizando seu Campeonato Brasileiro com o Internacional. Lembrando que todos esses últimos times que eu mencionei, com exceção do Flamengo, estão brigando aí pela zona da degola. Vitória, tem o Fortaleza, Atlético Mineiro e Internacional. E o último time envolvido nessa parte aí, Atlético Mineiro, que já cumpriu todos os seus 31 jogos, então tem poucos jogos também a cumprir. Recebe o Bahia. O jogo pode conseguir seus 3 pontos aí, com Hulk e companhia aí, se tiver na noite inspirada, pode conseguir 3 pontos aí respirar com essa zona da degola aí. Joga fora, vai lá na Ilha do Retiro, vai jogar contra o Sport, e aí pode consolidar o rebaixamento do Sport, porque o Sport nesse campeonato somou apenas 17 pontos. Depois recebe o Palmeiras, que vai estar brigando pelo título, jogo interessantíssimo aí. Aí vai jogar o seu jogo da Sul-Americana, né? A final contra o Lanús, que tá no meio desse bolo aqui. Tá a tabela interessante aí pro time do Atlético Mineiro. Depois eu tenho até que conferir onde é que vai ser o mando desse jogo. Que se for a exemplo do que é a final da Libertadores, que inclusive vai ser 7 dias depois, tem que acompanhar aqui onde é que vai ser esse jogo, depois eu vou olhar e a gente vai destrinchar um pouco sobre isso. Falando ainda de Brasileirão, aí vai jogar contra o Red Bull Bragantino, jogo lá em Bragança Paulista, jogo aí valendo 3 pontos e possivelmente a briga ainda para respirar totalmente fora da zona da degola e consolidando-se na Série A. E aí finaliza o seu Campeonato Brasileiro dentro do Mineirão, recebendo o time do Vasco. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente destrinchou aqui essa tabela, lembrando sempre que nada é garantido, são apenas situações. Para mim, na zona da degola, eu acho que o Vitória se salva dessa. O Santos vai cair. Não é nem tanto pelo desejo de que caia, mas eu acho que, como a gente pôde acompanhar aqui, a tabela do Santos é muito mais complicada do que todos os demais. E eu acho que o Santos não tem condições de reverter os placares aí e a situação, como a gente mesmo viu, jogando fora de casa, que é onde o Santos tem a maioria dos jogos, ele é muito inferior aos demais. Na verdade, nem tanto, né? Mas vai ter jogos interessantes aí. Mas o principal do Santos é que seus jogos que vão ser em casa são jogos contra times da parte de cima da tabela. Por isso que eu acredito que a tabela do Santos é um pouco mais árdua. Porque fora de casa o seu desempenho é terrível. E em casa vai receber Palmeiras, vai receber Mirassol, vai receber. O Sport nem tanto, mas vai receber Cruzeiro. São 3 jogos aí, são 3 pontos. São os 9 pontos em disputa contra times que são da parte de cima da tabela. Então, pra mim, o Santos aí é deste bolo desses times da zona da degola. Claro que todo mundo tá com desempenho terrível, não à toa estão na zona da degola. Mas de todos esses, é o que eu acredito que tem mais, um trabalho mais árduo aí para tentar superar seus adversários.
Então, basicamente é isso, gente. O vídeo ficou um pouco longo, mas a gente tinha que destrinchar um pouquinho todo essa maratona do Campeonato Brasileiro. Como sempre, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, dá aquele likezinho maroto aí. Vamos transformar neste canal no maior canal de entretenimento futebolístico do país. Dependemos de você para isso. Então já deixa aquele like aí, ajude nosso canal. Vamos juntos transformar o futebol brasileiro numa análise e numa resenha bacana, ok? Um abração aí, aproveitem bem o seu dia, sua noite, independente do horário que estejam vendo. E até o próximo vídeo. Valeu!